Oi pessoal, aqui é a Rei. Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre a minha primeira leitura favoritada de 2020, gente. Sim, em janeiro já tivemos um livro favoritado e foi um livro que eu terminei, assim, eu fechei o livro, eu pensei, cara, eu preciso falar desse livro com as pessoas. Eu aluguei um monte o pessoal lá no Instagram, pelos stories, falando sobre esse livro assim que eu acabei, porque eu não tinha como não ir falar com alguém sobre essa história, que é Os Segredos que Guardamos, da Lara Prescott. Esse livro aqui foi publicado primeiramente pelo Clube Intrínsecos no livro de número 14, que é esse rosa aqui todo bonitão. Então aqui eu tenho o livro, nessa edição toda bonita, capa dura rosa, que olha gente, tá todo marcado de post-it, porque eu não aguentei ficar sem marcar esse livro. E também aqui eu tenho em mãos a revistinha do número 14 do Intrínsecos, que acompanhou o livro, que fala sobre a publicação e sobre alguns assuntos abordados aqui no livro, que são assim, sensacionais. Essa aqui então é a edição comercial fora do Clube Intrínsecos, para quem quiser comprar em livrarias, seja físicas ou digitais, já está disponível. Inclusive vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações o link para compra do livro. E se você ficar aqui comigo até o final do vídeo, vou disponibilizar para vocês aqui um cupom de desconto para compra desse livro aqui. Mas antes de tudo, vamos falar sobre essa história, sobre essa obra, que foi, gente, uma das escolhas para o Clube do Livro da Reese Witherspoon. O Clube do Livro da Reese tem descoberto pra gente aí livros incríveis, vários livros maravilhosos, inclusive livros que já vieram para o Clube Intrínsecos, né, que foram publicados aqui no Brasil pelo Clube e logo em seguida também em versão comercial para todo mundo pela editora Intrínseca. Esse livro aqui, inclusive, para minha felicidade, tem os direitos comprados para adaptação, o que me deixou muito empolgada e ansiosa. Eu não vejo a hora de ver essa história tomando vida nas telas. E outra coisa muito interessante sobre esse livro, que já é abordado aqui na revistinha do Clube Intrínsecos, é que ele foi traduzido para mais de 29 idiomas antes mesmo de ser publicado, para vocês verem como esse livro já estava sendo assim previsto como um grande livro. Tá, e eu tô aqui já há esse tempão falando com vocês sobre o livro, que é muito bom, que é maravilhoso, e ainda não falei nada sobre essa história. Bom, imaginem, década de 50, tensão política entre Estados Unidos e União Soviética. Se você frequentou as aulas de história, você deve se lembrar o que acontecia nesse período. Assim que acabou a Segunda Guerra, o mundo passou a viver uma espécie de tensão, uma bipolaridade ali entre o comunismo e o capitalismo, no que ficou conhecido como Guerra Fria. E os principais polos representantes dessa Guerra Fria que a gente teve na história foi Estados Unidos e União Soviética. É exatamente nesse contexto que se passa essa história envolvendo esses dois países nesse período, né, da década de 50 e um pouquinho ali da década de 60 também. O livro então é narrado entre Oriente e Ocidente. Então quando a gente está lendo as cenas do Oriente, a gente tá sendo transportado para a União Soviética da década de 50 e o que estava acontecendo com alguns personagens em específico ali daquela região, né, daquele país. Por outro lado, quando a narrativa pula para o Ocidente, a gente já é transportado para os Estados Unidos, mais especificamente ali na região de Washington, nos Estados Unidos. E o que está acontecendo ali no Ocidente, então, no começo do livro? A gente conhece a Olga, que é uma mulher que está sendo levada pelas autoridades da época para ser presa. Tudo porque ela tem um relacionamento amoroso com Boris Pasternak, que foi um dos principais autores, escritores da União Soviética desse período. O Boris Pasternak foi um homem muito importante para a cultura e para a literatura soviética naquele período. Ele era um dos grandes autores da época e uma das principais apostas de grandes obras para o futuro. Só que o Boris Pasternak, apesar de ser um grande artista, era também uma grande ameaça para o governo soviético da época, porque suas obras, né, uma obra em específico principalmente, foi considerada uma obra com ideais não soviéticos, e a obra em questão é Doutor Zhivago. Ele estava então trabalhando na época em cima dessa obra, se debruçando, dando tudo de si em cima dessa obra, e a Olga, por ser a sua parceira, sua amante, já que Boris Pasternak era casado na época e se relacionava com a Olga, enfim, já que eles tinham esse relacionamento amoroso, a Olga foi levada presa para que tentassem então interrogar ela sobre essa obra, né, sobre o que essa obra iria tratar. Por outro lado, lá no Ocidente, a gente conhece umas jovens que trabalham datilografando em uma empresa
que futuramente a gente vai descobrir fazer parte, né, ser na verdade uma empresa de investigação, uma empresa de espionagem, que tinha ali então seus espiões que eram enviados para diversas partes do mundo. Enfim, então é esse o cenário que a gente tem aqui nessa metade da década de 50. Ao longo da história, então, a gente vai acompanhar o desenrolar da história da Olga e do Boris Pasternak lá na União Soviética, ao passo que a gente vai conhecendo e descobrindo como que funcionam as espionagens lá nos Estados Unidos e qual que é o objetivo dessa empresa de espionagem que futuramente seria o que a gente conhece hoje como a CIA. Bom, acontece que Doutor Zhivago era uma obra considerada tão ameaçadora pelos soviéticos que os Estados Unidos tinham como uma missão, eles desenvolveram essa missão de fazer com que esse livro saísse em território soviético, já que o próprio Boris Pasternak não conseguiu publicar o seu livro em sua terra natal, já que ele era considerado perigoso. O que aconteceu na época foi que um editor italiano conseguiu os direitos do livro e publicou ele primeiro fora da União Soviética, fazendo com que as tensões ficassem ainda maiores. Com isso, então, os Estados Unidos acabaram tendo essa ideia de fazer com que Doutor Zhivago entrasse, né, atravessasse a cortina de ferro que era conhecido na época ali, o território da União Soviética, e que assim, então, os cidadãos soviéticos tivessem acesso a essa obra que era considerada, então, um perigo pelo governo da época e que tinha, então, ideais completamente contra os ideais soviéticos. E que fizessem também as pessoas se questionarem, mas por que esse livro não chegou aqui antes? Por que esse livro não foi primeiro publicado aqui? O que o governo tem a ver com tudo isso? Por que o governo não quer que a gente leia esse livro? Então a CIA teve essa ideia de justamente criar essa tensão dentro do território soviético, fazendo com que os questionamentos, né, e as dúvidas do governo já começassem de dentro para fora. A gente vai ter aqui no livro vários acontecimentos históricos, não só envolvendo a publicação do Doutor Zhivago, como também acontecimentos das tensões políticas da época, dentre eles a corrida espacial, que mostra bem na época quando uma cachorrinha foi enviada para o espaço pela União Soviética, né, nessa corrida ali que estava tendo entre os dois países para alcançarem o espaço primeiro. Além disso, a Lara Prescott fez um trabalho absolutamente excelente ao retratar a figura feminina nessa época. Já aqui no começo do livro ela deixa pra gente bem claro como que era enxergada a figura feminina no momento, né, lá nos Estados Unidos naquela época, e eu marquei aqui, fiz uma marcação pra comentar com vocês sobre como elas eram vistas. Olha só. Eles nos chamavam de garotas, mas nós não éramos garotas. Chegamos à agência após ter estudado em Radcliffe, Vassar, Smith. Éramos as primeiras filhas de nossas famílias a conquistar diplomas. Algumas de nós falavam mandarim. Algumas sabiam pilotar aviões. Algumas manipulavam um Colt 1873 melhor do que John Wayne. Mas tudo o que nos perguntavam ao sermos entrevistadas foi: você sabe datilografar? Aqui no começo do livro a autora mostra pra gente como que as mulheres estavam por trás de muitas ideias incríveis e realmente valiosas que fizeram com que muitas coisas fossem pra frente nesse ambiente de espionagem, mas sempre um homem tomava a frente. Ela mostra também vários momentos como que os homens tinham a palavra final, como que se uma mulher se manifestasse com sua própria opinião sobre algum assunto dentro da empresa, ela era rebaixada. Enfim, a autora traz pra gente muito do papel feminino nessa tensão, em como que as mulheres na época, por serem belas e serem, sabe, uma boa distração para os homens, elas serviam como ótimas espiãs. Eram elas quem conseguiam fazer com que os homens caíssem nas lábias delas para que elas conseguissem informações realmente valiosas que pudessem fazer com que os Estados Unidos tomassem a frente ali na disputa com a União Soviética. Isso ao longo do livro é uma crítica que está muito latente na história, como que a mulher sempre teve uma importância muito grande em muitos momentos da história da humanidade, mas os homens sempre tomavam a frente. Tem um momento, inclusive, aqui no livro que vai ficar bem claro pra gente qual que é o papel dessa moça, né, dessa espiã, e ela vai explicar aqui, olha, que este era o meu trabalho, indicar livros que pudessem ser explorados e ajudar a levar a cabo sua disseminação secreta. Era meu trabalho garantir livros que prejudicassem a imagem dos soviéticos, livros proibidos por eles, que criticavam o sistema, que faziam os Estados Unidos parecer um farol reluzente. Eu queria que eles dessem uma boa olhada no sistema que tinha permitido que o Estado matasse qualquer escritor, qualquer intelectual, diabos, até mesmo qualquer meteorologista de quem discordassem. Ou seja, esse era o trabalho principal dessa espiã.
E uma das coisas que me deixou muito, assim, feliz e surpresa e realmente embasbacada com esse livro foi o poder da cultura, da literatura. Em diversos momentos a autora vai deixar isso claro aqui na história, de como que a cultura, a literatura é capaz de fazer ruir sistemas, fazer ruir sociedades, fazer ruir governos, fazer ruir ditaduras. Então, é o poder dos livros, gente. Mais uma vez, um livro trazendo isso pra gente, fazendo a gente enxergar o que a literatura tem de mais importante, o real poder dos livros, o que ela pode fazer com a vida dos homens, o que ela pode fazer com governos, como que governos realmente muito importantes temem cultura, literatura. Porque se tem uma coisa que a autora deixa claro aqui é que diversos segmentos da arte foram censurados ao longo do período soviético. Não somente escritores, mas também dramaturgos, músicos, enfim, diversos segmentos da arte tiveram a censura imposta, né? E, consequentemente, os olhos das pessoas, né, olhos e ouvidos das pessoas tapados, fechados, para serem ignorantes sobre o que acontecia dentro do próprio país. Gente, esse foi um livro que me deixou absolutamente feliz e grata de ter tido a oportunidade de ler, sabe? Porque ele não somente informa a gente sobre esse período histórico, né, que a gente não viveu, mas que existem relatos que fazem com que a gente se lembre do passado, como também me fez enxergar o poder da literatura, o poder da cultura dentro de uma sociedade, bem como compreender o papel da mulher ao longo dos anos, né, a força feminina e como as mulheres são realmente essenciais, sempre foram essenciais ao longo da história do homem. E chegar no final do livro para ver aqui nas notas da autora todos os livros que ela leu para ter conhecimento suficiente para escrever o seu romance, me fez ver que toda a leitura valeu a pena, porque não somente tem a parte romanceada da história, como tem muita coisa real. O romance de Olga e Boris foi real, toda a problemática envolvendo o Dr. Zhivago foi real, a Cia foi real, enfim, gente, todos os acontecimentos históricos que existem aqui nesse romance histórico são reais. Enfim, gente, já falei demais aqui nesse vídeo, acho que eu já consegui deixar bastante claro por que eu amei esse livro, por que ele foi um favorito de janeiro. E se você gosta de romances históricos que vão ter essa pegada generosa de acontecimentos reais da história do homem, com uma narrativa super delicinha e com esse adicional aí de espionagem, se você é fã de espionagem, esse livro aqui vai ser, assim, um deleite pra você. Eu tenho certeza que você vai adorar. Ele é curtinho, nem é tão grande assim, tem 300 e poucas páginas e você devora. Assim, eu devorei o livro em menos de 2 dias e, sério, foi uma felicidade ler esse livro, gente. Só leiam essa história, vale muito, muito, muito a pena. Bom, e agora que eu tô chegando aqui no fim do vídeo, lembra que eu tinha cupom pra vocês, né? Se vocês usarem esse cupom que eu vou deixar aqui na tela, até o dia 14, até as 23h59 do dia 14 de fevereiro, lá no site da Amazon, vocês garantem 10% de desconto na compra de Os Segredos que Guardamos. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações tanto o link da compra quanto o cupom para vocês utilizarem, quanto também a validade dele, que é até as 23h59 do dia 14. E como inscrito meu já sabe que aqui na minha estante eu não costumo deixar 2 edições do mesmo livro, como eu tenho aqui as 2 edições, tanto a de colecionador do Clube Intrínsecos, que tá toda marcadinha, quanto essa edição aqui publicada, né, comercial, então eu vou sortear esse meu exemplar aqui pra vocês. Então aqui embaixo no box de informações eu vou deixar um link pra vocês fazerem a inscrição de vocês, né, se cadastrarem nesse sorteio. E era isso que eu tinha pra vocês hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, que eu tenha conseguido convencer você a dar uma oportunidade pra esse livro maravilhoso, que qualquer momento ainda vai virar filme. Comenta aqui embaixo pra mim o que você achou da resenha, se você ficou empolgado com o livro, se você já leu e o que você achou. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.